Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no Turma chão. linda, tudo bem com vocês? Olha para aqui de volta, hoje quarta-feira. Então, hoje nós vamos iniciar as nossas atividades de ciências. E aí, eu quero que vocês abram a apostila de vocês de ciências lá na página 33 e coloquem a data de hoje, dia 28/7. Vamos lá? Então, olha só. Nesta unidade, nós vimos a respeito dos vegetais, das plantas, de como elas são divididas, da importância das plantas para o mundo, para os seres vivos, para os seres humanos. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das plantas na nossa alimentação. Pro, como assim? A gente come planta? Se você não come, você deveria. Presta atenção nisso. Nós já conhecemos um pouco sobre as plantas. Vimos que a maioria produz frutos e sementes, que são parte das plantas mais comuns da nossa alimentação. Mas também podemos consumir outras partes delas, como o caule. No caso do caule, o palmito, ele é um alimento que é o caule, é a parte que o palmito em si, né, esse tipo de planta, ele fica na parte do caule. E aí nós temos alimentos que são na planta a partir da folha, como espinafre, couve, alface. Aí nós temos também flores. E essa parte do vegetal a gente também pode comer, como no caso do couve-flor, o outro verdinho. Ai, a Pro esqueceu o nome. Mas existem também a camomila, por exemplo, a florzinha, né, da camomila é feito chá, e também raízes, como por exemplo, mandioca, beterraba, que são raízes e devem fazer parte da nossa alimentação. Então, olha só, as plantas elas exercem diferentes funções importantes para nós. Elas são fontes de proteínas e auxiliam, elas ajudam na formação do nosso organismo. Elas contêm vitaminas e sais minerais que atuam no bom funcionamento do nosso corpo. Fornecem fibras que ajudam o nosso intestino a funcionar adequadamente e fornecem energia para as nossas atividades, entre outras coisas. Por isso, as plantas são tão importantes na nossa alimentação diária, ou seja, todos os dias. Em quase todas as nossas refeições, nós deveríamos encontrar plantas ou produtos constituídos por algumas substâncias extraídas dela, como o azeite, por exemplo, que vem da azeitona. E a azeitona é o fruto de uma árvore chamada oliveira. Então, se você ainda não utiliza nenhuma parte da planta na sua alimentação, você deve fazer isso o mais rápido possível. Por quê? Porque ela vai ajudar a manter o nosso organismo em dia, vai fortalecer também o nosso organismo, fazer com que o nosso intestino funcione muito bem e também fazer com que o nosso corpo tenha energia para as atividades do dia a dia. Olha só, aqui nós temos a figura do azeite nessa botija. O azeite, ele é um óleo. E esse óleo, ele é tirado da azeitona. E a azeitona é o fruto da árvore que a Pro tinha explicado, que é a oliveira. Aqui do lado, nós temos uma cesta de pães. O pão tem como principal ingrediente o trigo, e o trigo é um vegetal. Vocês estão vendo? Às vezes a gente utiliza vegetais na nossa alimentação e a gente nem sabe, né? Existem outros tipos de óleo também que são retirados de, de vegetais, como por exemplo o óleo de canola, o óleo de girassol, de soja. É tudo tirado de vegetais e eles estão e esses tipos de óleos são bem comuns no nosso dia a dia. Para uma dieta saudável, é necessário incluir plantas em nossa alimentação, além de carnes e outro tipo de alimento. Assim, segundo os nutricionistas, um prato ideal deve conter isso aqui. Agora não. Ó, Quero mais um bolinho. pode comer. Então, num prato tem que ter carne, verdura, legume, uma gordura de origem vegetal e grãos. Então, para um prato saudável e ideal para o dia a dia, nós temos que ter tudo isso daqui, ó.
E com uma boa alimentação, você sabia que a gente também pode prevenir doenças e também ser mais ativos e realizar as atividades que às vezes no dia a dia a gente tem canseira ou o corpo não consegue? Pois é, a alimentação fortalece o nosso organismo para isso. Agora, eu vou falar sobre esse desafio. Esse desafio vocês vão realizar no caderninho de ciências de vocês. E aí vocês vão lá e colocar Colégio CCIM, Maringá e a data e vão escrever desafio e vai copiar a perguntinha. Qual a importância dos vegetais para a saúde humana? Você vai copiar e vai responder. Aí você vai pular uma linha, pinta ela, deixa organizadinho e depois vai copiar a segunda pergunta, que diz assim: que plantas são incluídas na sua alimentação? Liste pelo menos 5. Então, vocês vão listar 5 plantas que vocês utilizam, né? Ah, Pro, mas eu não como uma planta inteira. Mas qual parte da planta? Ah, Pro, eu como frutas, né? Por exemplo, manga, maçã. São frutos que faz parte de uma planta. E aí vocês vão listar esses alimentos no caderno, ok? O Dani não quer abrir pra mim. Pede por gentileza. Aí tá assim. Qual parte das plantas nós comemos? Dependendo do tipo de planta, nós podemos comer todas as partes. As frutas são bem comuns na nossa alimentação humana, além dos adocicados, como a laranja e a melancia, e também os não adocicados, como abóboras, pepinos e tomates, que também são frutos. As sementes, elas estão na nossa alimentação em grande variedade, como arroz, feijão, lentilha, milho e ervilha, são alguns desses exemplos. Então, vocês viram que aqui está mostrando que existem várias partes da planta, do vegetal, que nós comemos sem sabermos. Ó, aqui quando a gente fala das sementes, temos o arroz, feijão, a lentilha, o milho, a ervilha, né? E além dos frutos que são mais comuns. Já as folhas, elas são consumidas geralmente em salada, como por exemplo, alface, rúcula, espinafre, ou usadas em tempero, como a cebolinha, salsa, manjericão e orégano. Aqui nós temos a imagem de uma salada de rúcula. Então, ó, aqui a rúcula em si, a gente vê que ela é a folha e ela é a parte de um vegetal. Aqui nós temos o tomate, que também é um fruto, uma parte do vegetal. Então, é necessário a gente colocar esse tipo de alimentação na nossa rotina, no nosso dia a dia. Você sabia que em sua alimentação também há caule, flores e raízes? Entre os caules, os que mais aparecem na nossa mesa estão a cebola, a batata, a cana-de-açúcar e o palmito. A cenoura e a beterraba e a mandioca são raízes mais conhecidas, mas há outras como o rabanete, o gengibre e o inhame. Aqui nós temos a figura de um rabanete, que é uma raiz comestível. Então, vocês perceberam que às vezes, sem a gente nem saber, a gente está comendo uma parte do vegetal. A cana-de-açúcar, ela é a principal obra, né, a matéria-prima para o açúcar que a gente utiliza no dia a dia, para o álcool, né? Até para o combustível que se coloca no nosso carro, no carro da família, também, se ele for gerado, né, ao álcool, a cana-de-açúcar também é matéria-prima de combustível. Então, vocês viram que os vegetais, eles são muito importantes para a nossa vida e para a nossa alimentação. As flores, elas são menos comuns na nossa dieta, mas nós temos, por exemplo, a couve-flor, o brócolis e a alcachofra, que essa aqui, ó, é uma flor comestível. Mas nós devemos ter cuidado, pois nem todas as plantas são comestíveis. Algumas têm folhas ou flores tóxicas, como a espirradeira e o comigo ninguém pode. Outras podem ter folhas venenosas, mas ter as raízes comestíveis, como é o caso da mandioca. Então, a gente não é assim, a Pro tá falando, olha, vocês precisam comer vegetais, é importante, e vai saindo comendo qualquer coisa. A gente precisa saber o que é bom ou não para a nossa alimentação. Mas a gente tem que levar em consideração que alguns vegetais, eles podem ser tóxicos e pode causar alguma coisa ruim na nossa saúde, tá bom?
Agora a gente vai fazer uma pequena pause e aí eu quero que vocês ouçam essa pequena música que fala um pouquinho sobre os vegetais na nossa vida. Ei! Palavra cantada! Quando nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei pra baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, mas precisa muito vento que não pare de soprar. Posso também as flores sacudir, mas precisa muita chuva para me fazer florir. Quando nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei pra baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, mas precisa muito vento que não pare de assoprar. Posso também as flores sacudir, mas precisa muita chuva para me fazer florir. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas logo logo estão aí. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas logo logo estão aí. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas logo logo estão aí. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas logo logo estão aí. Que gostoso, né? Essa é uma musiquinha da palavra cantada, que fala um pouquinho sobre o mundo dos vegetais, né? Falando ali da sementinha quando ela é plantada e ela quer sair pelo mundo, mas ela não consegue, que ela percebe que ela tem caule e raiz e ela tá pregadinha, então não tem como ela ir pelo mundo. Mas a única coisa que ela consegue é rebolar. E aí fala sobre a importância da chuva para vir os frutos, os vegetais, a folhinha verdinha. Muito gostoso, não é mesmo? Então agora a gente vai continuar com as nossas atividades. Então agora a gente vai para essa parte aqui da página onde a gente vai falar sobre igual ou diferente. Nem todas as culturas têm o mesmo tipo de alimentação. As dietas, elas podem ser diferenciadas até mesmo entre famílias de uma mesma cultura. Monte um cardápio do seu dia a dia, o que come no café da manhã, nos lanches, no almoço e no jantar, e depois com os colegas crie um mural para compararem o que tem em comum ou de diferente na alimentação de vocês. Nessa aqui, como nós não estamos na escola, vocês vão montar um cardápio no caderninho de vocês. Vocês vão colocar lá, cardápio é tipo meu tipo de alimentação e vão escrever sobre o que você e a sua família costuma se alimentar, tá bom? Bem simplesinho. Agora aqui a gente vai fazer um jogo rápido. A gente vai marcar a letrinha V para as afirmações verdadeiras e a letrinha F para as afirmações falsas. Vamos lá? Ótimo. Então, olha só. Primeiro quadrinho. As plantas não fazem falta na nossa alimentação. O que você acha, hein, Benjamin? Verdadeiro ou falso? Falso. As plantas fazem muita falta na nossa alimentação, ok? Agora a próxima. As plantas fornecem
proteínas, vitaminas e fibras para o organismo, hein, Pedro Robles? Verdadeiro. Então, as plantas, elas ajudam muito o nosso organismo. Agora aqui, último quadrinho. Qualquer, qualquer parte de qualquer planta pode ser utilizada na nossa alimentação em segundo ano. Não, a gente deve ter muita atenção, porque, como nós vimos, algumas partes são tóxicas, venenosas. Então, a gente não pode comer qualquer parte de qualquer planta, ok? As plantas, elas são a base da sustentação na vida da Terra. São elas que, juntamente com as algas, produzem o oxigênio necessário à respiração dos seres vivos, ao transformarem a matéria mineral em matéria orgânica através da fotossíntese. Então, as plantas estão na base da cadeia alimentar, ou seja, elas são muito importantes e fundamentais para a vida no planeta, dos seres vivos e dos animais, tá? Aqui a gente vai ver um pequeno gráfico falando sobre a importância das plantas para o ambiente em que a gente vive, não só para o animal e não só para as pessoas, mas para o meio em que ela vive. Então, olha só, aqui nós temos um esqueminha que fala muito a respeito. Olha só, aqui nós temos a chuva, e a chuva cai nas partes da água. Em alguns locais, em lençóis freáticos, são pedras que elas absorvem a água e fica guardadinho. E o que que acontece? Os vegetais vão crescendo, vai acontecendo a transpiração, e aí essa transpiração, junto com a evaporação da água, conforme o calor, né, bate o sol, novamente é transformado em chuva e novamente o ciclo em si, ele também, esse ciclo que a gente fala, o ciclo da chuva, ele também depende, por exemplo, das plantas para o ambiente. Né? Então, a planta ela é muito importante para o ambiente. Inclusive, ela é responsável para manter a temperatura do planeta adequada para a nossa vida aqui, ok? Alimentar o mundo. Todo o alimento que consumimos, a maioria provém das plantas. Até o gado, o boi que comemos, por sua vez, depende das plantas para se alimentar. Em outras palavras, as plantas são base de quase todas as teias alimentares, ou que os ecólogos chamam de nível trófico. Ou seja, se os animais que se alimentam de vegetais e a gente que se alimenta do animal, então significa que o vegetal, né, a teia alimentar das plantas é muito grande. Então, aquele que não se alimenta de nenhum vegetal, mas como um animal que se alimenta de vegetal, logo, ele precisa de vegetal também. Então, turminha linda, maravilhosa, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E hoje ainda tem aulinha de português, tá bom? Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.